Olá, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo a mais um episódio do nosso podcast Psicologia e A Positiva, onde a gente compartilha aqui algumas sugestões, dicas para que você experimente na sua vida também e veja se faz sentido para torná-la mais leve, mais fácil de se viver, melhor na vida pessoal, no trabalho e assim por diante, né? E hoje eu estou aqui com um grande amigo e mentor, onde nós vamos falar a respeito de liderança. Você já parou para pensar que liderar pessoas pode ser muito mais complexo do que programar um sistema, um software global? Hoje, aqui na Psicologia IA Positiva, eu trouxe alguém que fala a minha língua. E olha que não é o mineirês, porque ele é paulista, né? São Paulo. Mas ele fala a linguagem da programação e também fez uma migração, ou melhor dizendo, eu diria que não é imigração, é um empilhamento de conhecimentos, né? Para a visão de amor e propósito. Ele é bacharel em ciência da computação, já foi gerente de projetos na EY, que é Ernest Young, né? Uma grande consultoria aí, né? Viveu na Angola, no Canadá, quebrou muita pedra em mais de 30 anos nas empresas e continua ajudando a quebrar, né? Hum. E hoje é um grande mentor de líderes no Brasil e quiçá ao redor do mundo, porque eu sei que também tem gente fora que contrata ele para mentorias, treinamentos, etc. E ele usa o que for necessário para ajudar os líderes a sair de um ponto A, onde está, ou como falando lá em Minas, Oncotô, né? Pronto, não cortou, pronto. E para o ponto B, Proncovô, né? Onde chegar, né? Como chegar. Ele, assim como eu, também é pai. No caso, ele é pai da Carol e do Gabriel. Um grande sonhador, sócio e líder técnico e consultor da Iluminata. Meu amigo e grande mentor Marcelo Silva, seja muito bem-vindo. É uma grande honra ter alguém aqui que temos perfil parecido em alguns aspectos, né? Muito obrigado pelo seu tempo e por estar aqui, meu amigo. Imagina, o prazer é todo meu, já desde já agradeço poder estar aqui. E são muitas coisas em comuns, além da tecnologia, do desenvolvimento humano. Eu me lembro que em conversas, até em prédios, a gente quase morou no mesmo, e Verdade. moramos perto de uma mesma região, então acho que são muitas coisas parecidas, né? Somos sociais aí, de acordo com o Enneagrama, então somos muito mais parecidos do que diferentes. Pois é, meu amigo, pois é, é muito interessante isso, né? E eu até costumo brincar que no natural a gente se aproxima e se conecta muito mais dos semelhantes do que dos diferentes, né? Ah, É, então, quando a gente observa nesse aspecto, eu até brinco que para a gente expandir e se complementar, nós temos que intencionalmente buscar nos conectar com quem é diferente da gente, mas isso dá trabalho, né? Isso dá um trabalho. pouquinho. E meu amigo, para quem não te conhece, conta aí, de onde você veio, você é filho de quem, mexe com o Hum. quê, né? Como a gente fala lá em Minas, sabe? Se apresenta por gentileza, além do que eu falei aqui, para as pessoas te conhecerem um pouquinho, por favor. Cara, eu venho de muitos lugares, né? Eu não sinto que eu venho de um único lugar, mas resumindo muito, assim, eu gosto sempre de começar falando que os meus pais, né, minha ancestralidade é portuguesa. De alguma forma eu venho da Europa e é um momento, uma forma de eu reconhecer também toda essa vinda. Cara, eu nasci em Santo André, mudei com 4 anos para São Paulo, vivi minha vida toda ali até casar, meu primeiro casamento. E hoje moro na praia, no 70% do tempo fico na praia, mas claro, vou muito ao redor do Brasil todo, né? Viagens a trabalho, cursos, encontrar com amigos, férias, e acho que algumas coisas bem básicas, né, sobre mim que eu achei interessante, né? Cara, já trabalhei em indústria química, já fui, colocava perfuminho dentro de caixa, depois comecei a produzir produto mesmo, produto químico, shampoo, gel. Isso é meu início. Antes disso, já peguei papelão na rua, não porque eu era pobre, não era isso, mas porque eu gostava de pegar, ganhar meu dinheirinho. Já vendi pipa quando eu tinha 11 anos de idade, vendia, ganhava uma grana ali vendendo pipa, cara. Desde o início, esse lugar empreendedor, sabe?
Cara, já passei por muitas, eu já morei ao redor do mundo, aí, em diversos lugares, já trabalhei. Então, a minha vinda, a minha base em ciências da computação, depois fui fazendo diversas outras coisas, mas eu percebi que, no fundo, né, tem uma coisa que permeia todas elas, que é a criação. O que eu gosto é de criar, eu adoro cozinhar, e não é negócio de ficar seguindo receita, não é muito comigo, cara. Pode inventar, mas às vezes às vezes acerta. Na programação era assim, né, ficar inventando. Cara, eu venho de diversos lugares, de diversas partes, e sobre diversas culturas, aprendi muito em diversos países que eu passei, acho que eu trago um pouco de tudo, inclusive do mineirês, minha esposa mineira. Então é isso, um pouquinho de mim, assim, bem rápido, né? E olha que eu já tive a oportunidade de, inclusive, provar essas comidas Ah, inventadas verdade, várias vezes. verdade, verdade. Tive a honra de ter essa oportunidade e posso afirmar com todas as letras: você cozinha muito bem, meu amigo. Muito Obrigado, bem, obrigado. muito bem. E, meu caro, eu gosto de abrir o podcast depois dessa apresentação com uma provocação em forma de brincadeira. Como o nosso podcast aqui se chama Psicologia IA Positiva, que é uma mistura entre tecnologia, psicologia, inteligência artificial e de todos os elementos possíveis, porque eu acho que no final das contas, quando a gente integra as coisas, a gente consegue melhores resultados na vida. Eu faço uma brincadeira com os participantes perguntando alguma coisa de uma comparação, metáfora e analogia da IA com alguma outra coisa, né? E no seu caso, como você fala muito de liderança, dentre outros temas, quando a gente pensa em liderança, normalmente a liderança pode estar conectada com um super-herói, ou por que não até dizer um vilão, né? E se a gente pensasse que a IA, a inteligência artificial generativa, está crescendo absurdamente no mundo hoje aí, e está transformando e ainda vai transformar demais o mundo. Quem seria a IA? Ela seria um super-herói? Qual? Ou um vilão? Qual? E por quê, na sua visão? Putz, cara, pergunta complexa, assim, nunca pensei nesse olhar, mas isso me lembrou do Herói de Mil Faces, do Joseph Campbell, né? E que, na verdade, somos tantos diversos super-heróis quanto vilão. Eu acho que a IA, ela pode, incrivelmente, já está fazendo, e nos próximos anos a gente vai observar isso, nos levar para um lugar inimaginável, que a gente nunca conseguiu nem imaginar. Viver realmente num lugar incrível. Os vilões, eu acho que é o ser humano, de alguma forma, né? Eu não vejo a IA como vilão, acho que ela ainda é muito neutra, depende da forma que a gente usa. Agora, qual herói seria, sei lá, eu gosto sempre de levar as coisas para alegria, não sei por quê. Não tem lá o Super Cueca, sei lá. Seria algum aí, tá aqui para estar se divertindo, tá aprendendo, tá nascendo, tá tendo vida, e a gente precisa aprender a usar isso com sabedoria, sabe? Vamos se divertir um pouco. Eu me divirto, eu chamo aqui quando eu vou usar, eu dou uns apelidos, eu chamo de velho, vou chamando minhas IAs aqui e eles se adequam. Então, a IA, ela é algo incrível e talvez o ser humano não esteja muito pronto para lidar, mas estamos aí. Vamos vivenciar, vamos ver o que que acontece. Legal, gostei, gostei. Marcelo, nós temos um código-fonte, fazendo até uma metáfora com a área da psicologia, barra, na verdade, TI, né? Mais TI do que psicologia. Código-fonte é o que a gente chama de programa, né? A gente tem um programa em diversos aspectos muito parecido, conforme você até comentou que a gente chegou até sem saber ser vizinho e quase ter morado no mesmo prédio, inclusive, né? As sincronicidades do mundo. Eu, assim como você, também venho da área de tecnologia. Nós dois temos mais de 30 anos aí, de experiência corporativa. Você fez computação na PUC e hoje fala do despertar o propósito. Ah, teve algum bug, alguma tela azul, alguma coisa específica que aconteceu aí no seu sistema no decorrer da sua vida
que fez você pensar que precisava adicionar no seu repertório de aplicativos a essas funções humanas, essas questões humanas? Conta pra gente o que que aconteceu e o que fez você pensar que sua máquina, seu hardware precisava de novos aplicativos, ou por que não até trocar o sistema operacional, a BIOS e assim por diante. Bem, cara, já tive alguns bugs aí, né? Eu tive alguns bugs na vida, uns três, quatro muito fortes, que foram as minhas grandes transformações. Mas o primeiro, acho que se relaciona com o que você me pergunta, né? Eu sempre fui de programa, programei muito tempo, né? E depois comecei a criar arquiteturas, mexer com banco de dados, enfim, mexer com ML, que é uma das coisas que eu amo até hoje. Às vezes eu pego aquilo, enfim. E, e tinha algo ali, cara. Eu não era o cara fudido, assim, o cara excelente naquele negócio. Eu era bom, tal, mas não tinha nada de demais, assim, que se destacava. Eu ficava olhando aquilo, muito sozinho. Embora eu amasse, né, passar minha madrugada ali, das 11 às 5, 6 da minha programa. Cara, tinha algo ali, né? E aí teve algo que foi, assim, o início. E foi uma cadeia. Isso, para mim, eu vejo muito dentro da sincronicidade, né? Quando eu observei o primeiro ponto, diversos outros pontos aconteceram, tipo, em um mês. Então, eu li o livro O Monge o Executivo, não sei por quê, cara. Não sei quem me indicou. Apareceu o livro, eu estava lá, falei, vou ler. Cara, eu pirei naquilo. Eu me vi o executivo doente no futuro, como se eu tivesse me projetado para o futuro, sendo aquele executivo doente, procurando... Cara, eu surtei. E fiquei com aquilo muito forte dentro de mim, e 10 dias depois eu ia receber 10 russos de um projeto que a gente estava conduzindo, era parte ali do desenvolvimento humano já naquela época, e eu fui contratar uma empresa e era a Iluminata. Eu não sou fundador da Iluminata. E, cara, não tinha vaga, não deu muito certo ali, mas esses caras falaram, esse final de semana vai ter um evento, você não quer ir lá? Vai lá conhecer a gente. Eu fui, cara, eu cheguei lá e eu vi o monge executivo. Eu vi o lugar, eu me adentrei, eu mergulhei. Aquilo foi um grande choque, assim. Vários outros eventos começaram a acontecer assim em um mês, que me fez falar, cara, eu quero começar a trabalhar com o ser humano. Assim, esse foi o grande bug, mas foi bug mesmo, assim, de parei, travei, assim, cara. Fiquei um dia sem ir para o trabalho, sabe o que que eu faço da minha vida? Até reorganizar minha mente, assim, foi uma um colapso, assim, de crenças, ou da própria IA, né? Um colapso da IA não, da física quântica. Então, cara, foi um boom, e foi aí que eu comecei a me movimentar. 30 dias depois eu fui fazer uma entrevista para ser um diretor de TI de uma empresa canadense. No meio da entrevista, a mulher lá canadense falou, você não quer ser responsável pela RH? Eu falei, eu? Né? Sou de TI. Cara, assumi, topei ali. Então, em um mês, assim, foram uma série de outras coisas que, assim, teve. Para mim, né? Não significa que são todos. Nossa, é muito louco isso, né? A gente parar para pensar. Isso me remete a lembrar quantas coisas eu desejei na minha vida, mas que a vida me levou para um outro caminho É totalmente isso. diferente. Não tinha planejado, nunca pensei nada. Estava ali vivendo minha vida. O que eu fiz foi estar bastante atento, observar e ter muita coragem de migrar totalmente. Imagine, faculdade, pós-graduação, estudei especializações na área de TI, já estava em nível de gestão de projetos. De repente, falei, agora eu vou para RH. Larguei tudo e mudei muito, muito, muito. Eu já fiz isso algumas vezes na minha vida, mas essa talvez tenha sido a minha primeira grande mudança. Cara, foi esse o bug. Esse foi o bug do milênio, assim, para mim. Olha, até nisso a gente é parecido, cara. Olha Muito só, mais do que diferente. olha só, olha só. E meu amigo, olhando seu LinkedIn, sua trajetória, num dos pedaços lá cita que você cofundou a Go Gourmet, né? E depois encerrou a operação para assumir a Iluminata. No Vale do Silício, normalmente, a gente enxerga e eles divulgam o fracasso como até glamuroso, de certa maneira, né? E no Brasil, a gente tem uma tendência a esconder, né? Não mostra que você fracassou, não, porque isso não pega bem, né? É julgado como algo ruim. O fim do empreendedorismo deve ter te ensinado um monte de coisa que nenhum MBA da FIA te ensinou. O que esse esse episódio, essa situação trouxe para você de aprendizagem, meu amigo?
Cara, teve muitos, né, Daniel? Sempre são muitos. Acho que eu vou trazer uns dois, assim, que me lembram. Acho que o primeiro ponto é entender o meu momento. Esse foi, eu falei que eu tive três, quatro bugs, né? Primeiro eu já contei. Esse foi o segundo. Eu estava no momento da minha vida, já tinha saído do RH, já estava com a minha consultoria, eu estava trabalhando na Ernst Young na época, eu trabalhava 12 horas na EY, pelo menos. É, a Go Gourmet foi fundada com um grande amigo meu, que era meu sócio na época, que é o Fábio. Tiveram outras pessoas interessadas, ficamos 2 anos desenhando a Go Gourmet, na hora de lançar, só eu e o Fábio viemos, e cara, eram muitas coisas. E na minha cabeça eu ia ser um empresário, eu ia ter umas 6, 7 empresas. E eu me lembro assim que chegou um dia, eu estava na UI trabalhando 2 horas por dia, eu estava de alguma forma à frente da Go Gourmet, que eu ficava um pouco mais no back-office, um pouco mais como sócio mesmo. Eu estava indo almoçar com um grande amigo meu, Gustavo Guazelli, para assinar um contrato com ele, com uma outra pessoa amiga nossa, e íamos abrir diversas filiais de ótica, né? E, cara, eu estava já quando criando outra empresa, então eu estava virando esse empresário e eu estava me matando, me destruindo. Eu não estava pronto. Aí eu lembro que eu cheguei no almoço, no caminho do almoço, e, cara, eu não vou assinar isso. Aí todo mundo lá com o papel assinando, chegou na minha vez e falou, eu sinto muito, eu não vou assinar. E aí eu parei para pensar, Daniel, eu falei, cara, eu não estou pronto para dar esse passo. Ser empresário não precisa ter 1.000 empresas. Naquele momento eu decidi, eu quero focar minha energia num único lugar. E quando eu decidi isso, eu não assinei. A Go Gourmet estava indo super bem, estava caminhando para um movimento, já estava chegando no break-even, ainda em um ano, já chegando no break-even. Meu foco estava ali, pedi demissão da UI, fiz toda uma movimentação, e aí veio a proposta da Iluminata, uma proposta diferente. Eu propus virar o presidente com um plano de negócio, eles toparam. Falei, você quer saber, cara? Eu vou dedicar 100% do meu tempo na Iluminata. Eu fechei tudo. Não assinei as óticas, não abri a outra empresa que eu estava abrindo, saí da UI, fechei tudo, fiquei 100% na Iluminata. E foi para mim a melhor decisão. Pude cuidar mais da minha saúde, da minha vida, tal. E, cara, agora um outro aprendizado que eu diria, que eu acho que a Go Gourmet me trouxe muito, Daniel, é assim, velho. Se o dono não tá ali, velho, a porra do negócio não vai, cara. E não adianta esse negócio de senso de dono. Cara, eu não tenho como eu saber o que é uma dor de parto. Eu não sou mulher, que é a dor da menstruação, eu não sou mulher, cara. Então, assim, você é dono? Não, então você não vai ter senso de dono. Você pode ter qualquer outra coisa, protagonismo, mindset de crescimento. Então, a Go Gourmet, cara, quando eu estava ali, cara, o negócio desbravava. Quando eu ia para outros lugares, caía de novo. Mesmo com processo montado, com treinamento, pessoas de confiança. Cara, esse foi um grande aprendizado. Você quer crescer, seu dono precisa estar ali, precisa pôr a mão na massa mesmo, dentro do seu pipeline, tá? Então, esse foi o segundo aprendizado. O primeiro é, cara, foca numa coisa. Depois que estiver funcionando, você pensa, às vezes não está dando conta nem de uma, que é abrir três, quatro, cinco, só para criar uma imagem, no meu caso, ser um empresário. O segundo aprendizado para mim é, se você é dono, você precisa estar ali. Você precisa conduzir, você está no comando. E as pessoas estão a serviço desse meio todo, né? E, cara, e terceiro, assim, não é fácil você fechar uma empresa depois de um ano e pouco, investindo dinheiro, chegando no break-even, e falar, ok, tá tudo bem. Eu lembro que eu fiz um ritual, acendi a churrasqueira lá da casa do meu pai, comecei a queimar os papéis todos da Go Gourmet ali, agradecendo, me despedindo, e me abrindo para o novo, assim, eu chorava, assim, porque eu não via como um fracasso, eu via como algo que eu criei, mas aquela separação, o criador da arte, da criação, como separa o criador da criação, né? Cara, eu não sou isso. A Go Gourmet foi muito importante para mim. Foi o meu primeiro passo como empreendedor. Nem estaria na Iluminata se não fosse isso. Chegou o fim de ciclo. Valeu, beijo, tchau. Até hoje eu tenho umas bolsas que eu uso, térmicas da Go Gourmet, e te servia alimento saudável, né? Até hoje tem umas coisas que aparecem aí da Go Gourmet. Ó, por exemplo, aqui no, na live de hoje, anos depois. Se eu pudesse resumir, é isso, cara. Dentro das infinitos aprendizados, né? Olha que interessante. Na nossa conversa aqui até agora, eu anotei algumas palavrinhas-chave e ou frases, né? O começo você falou muito de flexibilidade de mudança. Depois você falou de foco. Depois você falou de condução que vai para um protagonismo. Aí agora você falou de separar criador da criação, né? Eu acredito e quero validar contigo que tudo isso e mais um pouco
vai ao encontro da maneira que você se posiciona na metodologia que você chama do ser humano ao resultado. Isso é muito paradoxal ao que o mercado propõe. O mercado, quando você olha para muitos CEOs, o olhar é EBITDA, né? Ou EBITDA, dependendo de quem fala, né? É, que é resultado primeiro e o ser humano depois, e olhe lá, né? Como que você, na Iluminata e até mesmo como pessoa, se posiciona de um jeito que faz chamar a atenção desse CEO para falar assim, cara, é o ser humano que leva você ao caminho da EBITDA. E não o resultado como olhar principal que vai fazer com que você force o ser humano a se encaixar no que você precisa. Como que você faz essa chamada de atenção, esse posicionamento, etc., para que isso de fato aconteça na prática? É assim, acho que primeiro as coisas mudam. O mundo que minha avó viveu não é o mundo que eu vivo, muito menos que os meus filhos vivem. Eu falar tanto de geração Z aí, né? Então, se você está presente ali, está respirando, está consciente, presente e consciente, você vai fazer parte dessa mudança de uma forma natural. Resistência à toa. Então, assim, a famosa frase que nos trouxe aqui não vai nos levar para frente. Cara, acabou essa época que só a TI, só a tecnologia, que eu ainda uso até hoje, acho ela fantástica. Só um bom relatório, só uma boa criação de processo, vamos implementar um SAP. Só isso acabou. Não é mais isso que vai fazer a grande transformação de organizações. Então, primeiro tem uma questão conceitual, o CEO, C-level, o diretor, enfim, o dono da empresa que ainda não percebeu isso, você implementar um sistema na sua empresa é fantástico, vai organizar, vai trazer celeridade, sei lá, talvez você aumente aí 5% do serviço no final de um ano, 10%. Incrível, fantástico, percebe? O que as pessoas, as empresas ainda não perceberam é que o foco é o ser humano, não é porque é romantismo. É porque quando eu invisto no ser humano, já vou dar alguns exemplos, responder sua pergunta mais direto, tá, Daniel? O ganho é 100%, você dobra de tamanho, você triplica a empresa. Então, não estou falando para deixar de fazer o resto, mas não basta, não é só isso. Eu vou te dar alguns exemplos. O porquê que, como que eu convenço um CEO, um diretor de RH a focar no ser humano? Primeiro ponto, eu mostro para ele de uma forma bem clara alguns cases mundiais, por exemplo, como a Netflix, que está arrebentando. Agora comprou o Warner, HBO, comprou. Netflix foi uma das empresas que investiu muito em segurança psicológica, em diversos outros movimentos aqui em Scott de comunicação assertiva e empática. Percebe? Posso pegar lá o Google, que num estudo ferrado, a equipe dele que mais projetava, que é o projeto Aristóteles, era a empresa que era o grupo deles que mais tinha o foco no ser humano. Então, tem cases mundiais mostrando resultados. Segundo ponto, eu trago resultados da Eliminata. Eu pego empresas que a gente implementou, falo, olha o retorno, olha a diminuição do turnover, olha a pesquisa de clima depois dessa jornada. Aí eu vou mostrando para eles. Agora, eu trago alguns exemplos bem claros, Daniel. E eu vou trazer dois, três exemplos, talvez um exemplo aqui já basta, né? É impossível a gente continuar vivendo, separando o ser humano do profissional, do pessoal, do religioso, está tudo junto. E dentro desse método do ser humano resultado, a Iluminata trabalha com autoconhecimento, transformação por meio do autoconhecimento há quase 20 anos, né? Nós estudamos autoconhecimento num nível muito profundo, você conhece parte disso. Não dá mais para separar. Então, eu tenho uma crença. Não é nenhuma crença, porque crença é o que eu acredito, né? Nesse lugar do eu sei, simplesmente. As pessoas trazem todos os problemas dela, assim como tudo dela, tudo à volta dela, para dentro da empresa. Então, não adianta mais eu ficar ensinando uma técnica de comunicação se a pessoa tem um problema com a autoridade. Não adianta mais eu ensinar a melhor forma de fazer gestão de pessoas, vamos aprender liderança situacional, se na hora de delegar o cara não solta o osso, porque ele está buscando reconhecimento. Então, vou te dar dois exemplos rápidos aqui, tá? Fez um projeto na Natura, com 800 consultores ali, que eram responsáveis por 1,2 milhões de líderes de negócio, que atuavam lá no 1 milhão e pouco dessas consultoras que vendem, né? E, certa época lá, uma consultora percebeu que chegava ali para o dia 20, ela batia a meta, e depois não vendia mais, cara, não sabia o que acontecia.
e dentro de um trabalho que foi feito, foi mapeado que ela tinha uma crença, que ela não poderia ganhar mais do que o marido, porque se ela ganhasse mais do que o marido, o marido deixaria de ser o provedor. Ela tinha a crença que o provedor era o marido. Então, inconscientemente, ela se bloqueava, cara. E aí, incrivelmente, depois que você faz o trabalho, ela começou a arrebentar, passava, já estava, não tinha nada impedindo ela, a não ser a própria mente dela, ela criava desafios sem nem perceber. Então, como é que isso se treina uma pessoa dessa se você não vai olhar no ser humano? O problema estava no... Quando eu falo ser humano, é porque eu estou separando o humano do papel. Uma coisa é o papel, ser líder, ser gestora, ser diretora de uma área financeira, isso é um papel. Isso não é você, é um papel. Quando eu consigo separar esse papel e olhar para a pessoa, ali tem um monte de coisa. Entendeu? Vou dar um outro exemplo, Daniel, que eu dou às vezes até em treinamento de uma forma muito resumida, cara. A gente fez um processo de coaching, né, com uma pessoa que estava de COO indo para presidente. No meio do processo de coaching, ele descobriu que ele gostava de desafio. Um pouco mais para frente, ele percebeu que ele criava os desafios para resolver. E quando ele cria um desafio e resolve, ele ganha estrelinha. Então, no fundo, é um cara que estava buscando reconhecimento. Eu te pergunto, para você que está escutando aqui o canal do Daniel, velho, você contrataria uma pessoa para sua equipe e ela falasse para você na entrevista: olha, eu vou criar vários problemas aqui na sua empresa e vou resolver todos, fique tranquilo. Você contrataria essa pessoa? Pois é, a sua empresa te contratou. Percebe? Todos nós trazemos questões. Eu mesmo já me observei, Daniel. Quantas vezes eu sendo o gargalo da Iluminata? A Iluminata fluindo, crescendo, tudo pronto, eu ali na minha pequenez. Então, resumindo o que eu quero dizer, existe um método, sim, registrado, estou escrevendo um livro sobre isso, tudo que a Iluminata faz hoje permeia esse método, seja coach, mentoria, programa de liderança, PDL, cultura, não importa, tudo permeia por meio desse método, por isso que é o ser humano é o resultado. Ele permite a gente olhar as particularidades, ao mesmo tempo existem elos, está tudo conectado, é tudo uma coisa só. Separa o ser humano, separa o líder, separa a organização, separa a sociedade, enfim. E, para mim, tudo começa no ser humano. Ah, então vamos investir tudo agora só em autoconhecimento? Não, não estou dizendo isso. Mas não investir nisso vai te limitar muito a sua empresa crescer, a sua liderança crescer. É seu líder que está travando o crescimento da sua empresa. Não é mais processo, sistema. De novo, isso é fantástico, continue fazendo, mas não é mais isso. Não sei se eu respondi a sua pergunta, que eu estendi, me empolga, que você me Não, conhece. respondeu super bem, porque é curioso, o mundo está em mudança intensa e cada vez mais profunda. A questão que eu vejo por trás disso tudo que você trouxe é, a partir de evidências, mostrar para as pessoas que não cuidar disso não gera o resultado que ele precisa e cuidar traz o resultado. Ou até pior, não cuidar disso, ao invés de não trazer o resultado, faz afundar, né? Que Exatamente. às vezes as pessoas param e pensam, eu não preciso de pessoa engajada. Só que elas não olham que para a pessoa desengajada, que é o oposto do engajamento, piora o resultado. Leva para um caminho de, ao invés de não gerar o resultado, te leva para o oposto do que você gostaria, né? E muitas vezes o oposto do que você gostaria, o prejuízo é muito maior do que você simplesmente atingir só o break-even, por assim dizer, né? Exatamente. É um olhar Exatamente. sistêmico, é um olhar muito mais amplo, é um olhar de. Você fala assim, a pessoa que não precisa ter bem-estar, ela pode estar neutra. Só que ela não percebe que, na verdade, a neutralidade muitas vezes não existe. Existe o negativismo nesse contínuo, e esse negativismo te gera muito mais deficiência, problemas do que você tá zerado na pessoa. E o contrário também é verdade, que quando você tem pessoas que estão engajadas, elas neutralizam o negativismo que existe ali, né? Ela traz as pessoas para o lado que precisa, né? E Existe, Daniel, uma distração e uma distorção. Ontem eu estava fazendo um coaching, ontem não, mas foi segunda-feira ou terça, com uma pessoa, e desculpa ter te cortado, aí de repente perdeu o raciocínio. E ele trouxe que, nossa, ele criava um monte de confiança na equipe.
E o foco dele era que a confiança, aí a gente vai ser junto. E era uma distorção gigante, porque, na verdade, ele está criando uma confiança, mas ele nunca diz não, ele nunca se posiciona, ele evita conflitos ao máximo. A primeira vez que ele fala não, vai gerar um conflito maior do que o que desde o início ele tivesse feito. Assim, é uma distorção incrível nas coisas. As pessoas vão aprender uma técnica e acabou. A técnica ela é fantástica quando você não precisa dela. Quando você não precisa da técnica, ou seja, você está num nível que ali as coisas, você sabe o que você está fazendo, a técnica vai cair muito bem. Agora, quando eu não sei nem o que eu estou fazendo, a técnica, às vezes, ela atrapalha, porque a pessoa aplica, acha que funcionou, não deu certo por causa da outra pessoa. Então, também tem a tecnologia do ser humano. A gente está falando de tecnologia de computação, de programação. O ser humano é um ser tecnológico, tem diversas tecnologias aqui dentro. Quando você ajusta isso, cara, o líder dispara, ele arrebenta, ele entrega resultado, entendeu? Aí ele vai para esse lugar não de assumir o senso do dono, mas do protagonismo. Eu vou fazer acontecer, eu vou criar, eu vou entregar, sabe? Aí ele vai para esse lugar. Isso. Esse ponto que você trouxe, até conectando que algo que também a gente faz parte num sentido de mercado e posicionamento, que são as mentorias high ticket, por assim dizer, né? Na minha perspectiva, quando a gente observa um high ticket, ele tem obrigatoriamente, na minha percepção, que ter elementos humanos. Não pode ser só técnica. Não pode. Se você olha só para a técnica, é muito pobre e é muito capenga você olhar de uma perspectiva de que um método atinge resultado, sei lá, seja qual foi o percentual. Ó, eu tenho 100% aqui, 70%, 80% atinge o resultado. Mas e os 20 que não atinge? Será que é por causa da técnica ou será que é por causa do lado humano? Na minha perspectiva, não é por causa da técnica, é por lado humano, né? E às vezes esses 20%, eles podem até inclusive te trazer o malefício do contínuo do lado negativo, que é muito mais prejudicial do que só o benefício dos 80% que estão no positivo, por assim dizer, né? E Exatamente. eu enxergo que é aí que mora o valor, inclusive, de ser high ticket, na minha perspectiva, né? E quando eu até conecto, até com a próxima pergunta que eu vou fazer para ti, eu sei que você tem formação em PNL, hipnose ericksoniana, coaching, visão sistêmica e por aí vai. Eu diria que se olhar o seu repertório de formações e práticas dessas formações, ele é gigantesco, né? Brincando assim, né? Não sei como que você encontra tempo para ter feito tudo isso na sua vida, né? Além da meia-noite às 6, brincando aqui entre nós, né? E pegando, juntando tudo isso e não encontra, inclusive, dessa visão mentoria high ticket, visão sistêmica, a Iluminata se posicionando não só como uma empresa que ajuda no tecnês, mas no humananês técnico, por assim dizer, né? Brincando aqui, né? Qual que é o primeiro sintoma que talvez seja invisível, que um líder ignora? E que quando você olha sobre uma perspectiva sistêmica integral, você consegue perceber? Existe essa resposta para essa pergunta, como se fosse, entre aspas, uma bala de prata ou uma pergunta-chave, um sintoma que ele permeia o todo, igual você disse que permeia o seu todo a criatividade, por assim dizer, no começo da nossa Uhum. conversa. Existe alguma pergunta, algum olhar que você, pá, putz, é ali. Cara, eu faço muito processos de coaching, Daniel, quase todos os dias, assim, um ou dois, né? E eu aprendi a fazer uma coisa. Eu preciso me esvaziar para entrar num estado de escutativa muito grande. Quando eu faço isso, eu começo a escutar o não dito. Então, para mim, não me importa sobre o que a pessoa está dizendo, porque eu não estou só observando o que ela está dizendo. Eu estou observando o que o inconsciente dela está dizendo. Então, vou te dar alguns exemplos, né? 100% de tudo que você fala é uma intenção da sua mente, mas 100% de tudo que você fala é o seu inconsciente se manifestando.
Então, quando você está apontando o dedo para alguém, falando de alguém, quando Pedro fala de Paulo, eu conheço mais de Pedro do que de Paulo. Então, assim, os sintomas são bem simples. Está em todas as falas, inclusive na minha aqui agora. Se eu gravar isso e escutar a minha fala, eu vou perceber o meu inconsciente gritando. Eu vou te dar um exemplo, né? Quando eu começo a escutar as pessoas aqui na primeira sessão, principalmente, a pessoa começa a falar de um monte de coisa da vida dela. E aí eu percebo que tem vários tópicos que ela falou, mas tem vários tópicos que ela não falou diretamente. Então, por exemplo, como você fez, diversas palavras. Eu vou falar, cara, eu percebi que em 20 minutos você falou a palavra 20 vezes a palavra ajuda, socorro. Será que você não está precisando de uma ajuda? É o inconsciente manifestando no meio. Então, você que é um líder, se você ainda não está cocriando, você está sendo conduzido pelo mundo. É simples assim. Para e pergunta, cara, fui eu que cocriei essa realidade? Eu decidi estar aqui? Eu decidi ter este emprego, estar com essa pessoa casada, ter esses filhos, ganhar esse salário, ter esse carro, ter essa casa, viajar. Fui eu que decidi exatamente isso? O quão distante você está? A pergunta é essa: o quão distante você está do que você tem ao que você gostaria de ter? Do que você é ao que você gostaria de ser? Do que você faz ao que você gostaria de fazer? Se na e responde consciente, com calma, porque a mente vai dar uma burladinha ali rapidinho e falar, não, sou eu, não pensa mesmo lá, foi você que escolheu tudo isso. Se foi incrível, você está sendo um líder que a gente chama de extraordinário, indo além do ordinário. Se não for, que na maioria das vezes não é, Daniel, quer dizer que o mundo está te conduzindo. Você aceitou esse emprego, quer ganhar mais, mas não foi você que escolheu ele. Você está fazendo tal coisa porque sei lá o quê, mas não foi bem. A carreira não era nem sua. Até a Ana Castela falou, a carreira, eu não quero ser cantora, minha mãe que quer que eu seja. Ou seja, o mundo está te conduzindo. O convite é que você se torne um líder e que você cocrie a sua realidade. E o segredo, como eu observo isso, é muito simples. Grava um áudio seu, como se você estivesse falando com alguém, e descasca. Fala o que você quiser falar. Aí você se escuta e percebe as mensagens que o seu inconsciente está falando. Tá tudo ali. Tudo ali. Então, primeiro ponto, eu sou líder de mim. Cara, as pessoas não são nem líder de si, querem ser líder de outros. Alguns já sendo líderes de líderes e não conseguem nem ser líder de si. Vai ter burnout. Vai ter burnout, percebe? Quantas pessoas estão subindo no pipeline que entregam, trabalhando pra caramba e cada vez mais atolados, não largaram da operação. Inclusive, eu tenho feito live só sobre esse tema, como sair da operação para a estratégia. Percebe? Não consegue nem ser pai nem mãe direito. Aprendendo aqui o que é ser pai todo dia, cara. Esse mundo muito louco, essa geração alfa, geração Z, e assim vai. Uma forma muito resumida é essa, assim. Tem sintomas? Tem, e o seu inconsciente está manifestando ele todos os dias. Grava, começa a perceber suas conversas, a resposta está ali. E aí faz essas perguntas, o quão distante eu estou de uma coisa e da outra, e vê, se você estiver muito distante, é que você está co-criando, você está sendo carregado pela matriz. Ou você é um criador e você está co-criando a matriz que você quer viver. Basicamente é isso. Quando eu oro dentro de empresas, eu converso com o líder todos os dias. Eu diria que 95% dos líderes, a matriz está no comando. 5% está pastando em sair da matriz. Talvez 90% a matriz está comando, 7% está tentando sair da matriz, 2% saiu da matriz. Aprendeu a realmente criar a sua realidade, viver de uma forma simples, básica, plena, saudável, com dinheiro. Olha, Marcelo, essa última parte que você trouxe me fez até desconstruir parte do meu plano para continuidade na nossa fala aqui, e eu vou entrar num flow aqui contigo, explorando mais a nossa trilha, tá? É, olha que interessante, você está me trazendo um ponto que para mim me parece um paradoxo entre conduzir e ser conduzido e ah, quem eu sou, para que eu vim a esse mundo, com uma visão de propósito, e num sentido até de interesses e lugar de potência, por assim dizer. Por que que eu estou falando tudo isso? Isso me remete até parte da sua história, você contando que você acreditava que desejava, inclusive.
tá? E que talvez aquilo fosse uma superficialidade em função do que a sociedade coloca como valor para você e não necessariamente o é de verdade, de uma maneira mais profunda. Como identificar que você está sendo conduzido ou você está criando o seu mundo? É, E o quanto que você detecta isso na sua história, ah, percebendo isso acontecer, igual você citou na Go Gourmet, indo para assinar um contrato para abrir mais frentes como empresário e decidindo não vou mais, e você percebeu que talvez você estava sendo conduzido ao invés de criar. É, essa pergunta eu acho que ela está até complexa, por assim dizer. Mas acredito que, te conhecendo como meu mentor, inclusive, você captou o fio da meada do que eu quis dizer com isso. Se não, me diga que eu ajudo a lapidar um pouco Olha, mais. eu posso trazer a minha história e falar de mim, acho que talvez responda e ajude as pessoas a entender. Eu olhando hoje, eu sempre tive essa pegada de empreendedor, de criar, era o meu natural. Eu queria viajar, morei fora no Canadá para estudar inglês, eu queria, minha família ali no início era contra, até estudar inglês meus pais eram contra no início, pessoa simples, nem entendiam porque que eu queria estudar inglês, entendeu? Minha primeira formação foi ciência da computação, provavelmente eu fiz porque foi a formação do meu irmão. Ele entrou, eu falei, vou lá. Claro que por trás é impossível a sua essência não estar atuando. Por trás, as ciências da computação estava servindo para um lugar onde eu ia criar, mas não era pela tecnologia em si. É ótimo, que fui muito feliz de ter feito essa formação, mas não fui eu que escolhi. O que eu escolhi foi querer ir para frente, que isso é sempre em paralelo. Tem um lado meu que está sempre me movimentando, bora lá. E tem outro que faziam escolhas que não necessariamente eram minhas. Então, por exemplo, teve uma época que eu fui fazer aula de violão, não era por mim. Eu tenho meu violão até aqui hoje, quero aprender. Hoje eu quero, muito mais pelo som, pela frequência, por um momento isolado meu, mas na época não era para estar junto com o pessoal. Então eu me perdia no social. Quantas baladas eu fui sem querer ir, era só para estar com as pessoas. Então, tem sempre um movimento de você fazer algo que não é o que você quer, mas ali no fundo, se você observar, tem o que você quer também. A sombra e a luz caminham junto, né? Acho que em 2015 foi o meu primeiro grande despertar. Teve esse primeiro movimento que eu já contei, do bug, quando eu saí da RH e vim de TI para RH, mas ali eu comecei a enxergar que existia um mundo. Meu primeiro despertar foi em 2015. Ali eu comecei a entender quem era eu, sem, sem os meus papéis, sem ninguém. Até hoje, Daniel, quando eu fico sozinho em casa, uma semana, 2 semanas, sozinho, sem filho, sem esposa, eu percebo que eu ainda sou um pouco diferente do que quando eu estou com eles. Então, quer dizer que quando eu estou com eles, eu não estou sendo 100% eu. Então, quando que eu comecei a observar que eu falei, agora eu estou co-criando a minha realidade? Diria que são camadas. A última foi de janeiro deste ano. Eu falei, agora eu vou co-criar a minha realidade. E desde janeiro eu estou co-criando. Eu não tenho dúvida que daqui a pouco vai aparecer mais uma camada e vai falar, agora sim, são camadas, são níveis. Mas tem uma forma de saber se você está nesse caminho muito simples. Cara, você está feliz? Está tudo ok ao seu redor? Cara, você tá co-criando sua realidade. Ou é só uma distração? Ou é só o que você fala para as pessoas, mas naquela noite sozinha você está ali chorando, triste porque não está com alguém, porque está sozinho, ou porque não fez. Cara, é só isso. Se você sabe o que você está fazendo, tem uma frase do Mário Sérgio Cortella que eu amo, que é sobre propósito. Ele fala: propósito é você saber dizer o porquê você diz sim ou não para as coisas que você faz. Então, simples assim, você sabe realmente o que você está fazendo? Você sabe que você está plantando e tem uma noção do que você vai colher? Porque se eu planto feijão, eu não vou colher batata. Se eu planto feijão, eu vou colher feijão. Você está responsável, você está entendendo como funciona a vida? Você está entendendo o que é esse planeta Terra, esse ser? É muito níveis de consciência. Quanto mais consciência você tem, mais no comando você está. Como que eu sei? É só olhar. Olha ao seu redor. Ver as suas relações, o quão feliz você está. E, de novo, foi você que quis esse computador? Este caderno? Esta? Não. Foi você que cocriou. Você não está cocriando, você ainda está no comando. Então, eu me vejo em diversos momentos totalmente à mercê da matriz,
em determinados momentos começando a despertar, mas são muitas, tantas. E eu diria que talvez agora, talvez eu esteja, para não ser muito injusto comigo, 50% do tempo eu estou criando e 50% no meio do caminho. Então, eu É, estou bem feliz, inclusive, com o meio do caminho. que legal, que legal. Você trouxe alguns elementos aí que me chamam a atenção e que eu observo na minha vida também. É, eu costumo dizer que a época da minha vida que eu tive mais resultados positivos em diversas dimensões foi a época que eu estava mais no flow do que a vida me trazia, né? Isso, Era como se fosse dizer sim para aquilo que dá match comigo. E o curioso é que quando a gente está nessa vibração, não aparece coisas que eu precise dizer não, pelo menos acontecia isso na minha vida. Era como se fosse assim, pum, eu tô numa frequência tal que tudo que se apresenta dá match com quem eu sou. E a fluidez do fazer aquilo, por mais que envolva esforço, não gera sofrimento, é isso, né? é isso. E Tem eu, uma diferença, Daniel, entre controle e comando, percebe? Uma coisa, as pessoas estão tentando controlar as coisas, e aí a resistência fica gigantesca. E aí vem os mentores falando, você tem que persistir, você tem que persistir. E não estou falando que não tem, né? Mas quando você está no flow, você não está no controle, você só está no comando. E as coisas acontecem naturalmente, você toma decisões e deixa as coisas acontecerem. Você solta o freio, não é acelerar mais, é só soltar o freio. É parar de atrapalhar um pouco. Tem uma diferença, é realmente eu saber o porquê eu estou fazendo aquilo. E qual que é a consequência e os impactos daquilo. E o que eu estou plantando hoje, para onde eu estou indo. Então, saia do controle e entre no comando. Quer entrar no fogo. Mas é você que está no comando, é você que está pilotando, é o livre-arbítrio. Está reclamando demais, está na vitimização, você não está no comando. Entendeu? Simples assim. e é uma questão muito curiosa de percepção de que parece que tudo colabora quando você está naquele sentido, naquele fluxo, e você passa a não ter medo de ser autêntico, de se posicionar com aquilo que de fato é valor. E mesmo se posicionando, explicitando e expressando aquilo para quem está junto, aquilo não vira um fator de afastamento, mas sim de congruência com tudo que você está vivendo, né? É isso. Nossa, muito legal, muito legal. É, E cê- só uma observação, Daniel, isso tudo parece filosofia para quem está nos escutando, né? Mas é porque o técnico, já foi falado por antes, o técnico você vai no chat GPT e fala, cara, como é que eu uso liderança situacional e tal coisa? Como é que eu aplico? Tecnicamente, o passo a passo, o chat GPT ou qualquer coisa vai te dar, pega aquilo, aplica, já vai funcionar, já vai ser útil. Mas o momento agora é de a gente começar o que está além, que é o ser humano. A questão está no ser humano, não está na técnica, na ferramenta, no método. Isso é bem mais fácil, bem mais acessível, entendeu? Faz muito sentido, muito sentido. E meu amigo, quando eu observo tudo isso que você tem aí sistemicamente dizendo e integrado e numa busca constante de atualização, até porque o mundo muda e upgrades e novas versões são necessárias, né? É, você tem um método, um ritual ou um processo que você usa para aprender? Você lê, resume, ensina? Como que você transforma o conhecimento em sabedoria prática? Eu tenho rituais, eu sou muito ritualístico, muito simbologia para mim, e para mim funciona bem, não sei se funciona para todos, mas eu vejo o mundo como uma grande simbologia, grandes histórias, e que histórias eu estou contando, né? Enfim. Então tem acho que dois pontos, né? Uma coisa é eu aprender. Para que eu aprenda, cara, eu preciso esvaziar. Esvaziar não é não ter nada na mente, isso é impossível, balela do que falaram aí de mindfulness, né? Cara, tá num estado pleno, de plenitude, eu preciso me esvaziar. Quando eu estou vazio, eu começo a acessar uma sabedoria, e aí as coisas simplesmente se apresentam. O método da Iluminata se apareceu assim, a cor da Iluminata apareceu assim. Não é eu no controle, é eu no comando, eu me abro para que as coisas se apresentem. Isso é acessar esse campo sistêmico
o campo da prosperidade, que já existe tudo. Eu não preciso criar nada, eu preciso acessar o que já existe. Eu preciso estar disponível para escutar o que o meu inconsciente está falando. Uma coisa é eu pegar um livro aqui e lendo, eu vou fazendo os resumos, eu vou anotando umas palavras, às vezes eu já vou montando sistema ali. Cara, isso é um nível de conhecimento para mim. O que acontece comigo, eu não leio o livro para isso. Eu. Ou assisto um filme para o que está falando. Eu, por exemplo, assisti aquele Oppenheimer. Quando eu assisto Oppenheimer e me libero, eu entro numa frequência, num nível, que aí as coisas começam a aparecer, nada a ver com o filme, é a mesma coisa do livro. Eu estou lendo um livro e eu só estou percebendo que, no fundo, eu estou abrindo chaves dentro de mim. E aí eu deixo o livro de lado, cara, e aquilo foi incrível, legal, já anotei. E aí as coisas começam a vir. Então, esse é o meu método de aprendizado. Tem a leitura técnica do livro, passo a passo, faltam 5 metros, eu vou juntando, um pouco mental, mas é o meu maior aprendizado não está na mente. A mente me ajuda a organizar algo que eu sinto. Cara, eu vejo aquilo acontecendo. Eu, muitas vezes, com os meus filhos, aí eu começo a ver eu brincar com eles, porque minha filha outro dia falou, papai, putz, não gosto dessa matéria. Aí eu fui lá com cor, com um monte de cor. Cara, ela só não gostava da matéria mesmo, por isso estava indo mal. Como é que eu engajo uma pessoa, uma criança, a estudar algo que ela não gosta? Tem todo o direito de não gostar. Se eu não consigo fazer isso, como é que eu quero liderar uma equipe, velho? Aí lá vai eu estudar, ler livro, respirar, aprofundar. E aí eu entendi o que precisava fazer, você percebe? Então, esse é um método que eu faço. Quando eu vou criar, aprender, às vezes eu acordo de madrugada, Daniel, uma coisa fresca, não tem julgamento, eu só vou escutando, só vou anotando, só vou desenhando. Depois eu pego, dou uma lida naquilo e falo, cara, isso aqui faz sentido? Minha mente ajuda a organizar, mas ela nem sempre é a fonte da criação. Agora tem um ritual que eu faço. Todos os dias, entre meia hora e 1 hora, eu paro à noite. Eu sou uma pessoa noturna. À noite é onde eu estou bombando. Então, eu paro ali por 10, 11 horas, vou fazer meu cachimbo, vou fazer minha respiração, vou fazer uma meditação, vou colocar uma frequência, e aí eu esvazio minha mente. Eu agradeço tudo que aconteceu no dia e agradeço tudo que vai acontecer no dia seguinte. Eu entro no mundo do meu estado de pateta, que é o estado onde a mente não está tão presente e o comando vai direto no inconsciente. Eu agradeço, cara, esse ano no incrível. Muito obrigado por ter me dado isso, isso, isso. Isso é uma outra história que só esse tema já daria um outro, né? Então, assim, cara, eu tenho, todo dia eu me esvazio, Daniel. Às vezes eu fico com raiva aqui de um líder, de um consultor, de um filho. Cara, eu não posso dormir com aquilo dentro de mim, cara. Então, eu me esvazio. Agora eu estou pronto. Aí eu deito, meu corpo vibra, eu durmo, acordo um novo dia. Novo ciclo, novo dia. O que passou, passou. O que que eu vou fazer hoje? Então, assim, cara, a minha forma de aprender é essa. E a minha forma de me equilibrar e me manter centrado nesse mundo maluco. Todo dia eu paro 45 minutos para estar comigo, sozinho. Eu prefiro no escuro, sozinho. É isso. Legal. Já caminhando para os finalmente aqui, meu amigo, eu vou te fazer algumas perguntas e gostaria que a resposta fosse meio que quase um ping-pong, por assim dizer. Sem necessariamente ser tão ping-pong assim, mas mais objetivo. Se você pudesse mandar uma mensagem para o Marcelo de 25 anos, qual seria essa mensagem? De 25 anos. É, Cara, menos responsabilidade não, menos seriedade, dureza, e mais leveza e no flow. Respira, vai dar certo, respira. boa. Um livro que todo mundo deveria ler antes de morrer. Porra, essa pergunta que elas sempre fazem, como que você sugere um livro em 1000? Sim. É assim, Daniel, talvez, bom, o Monge Executivo eu já falei, foi o livro que me despertou. Sim. Leia, tenho um, tenho dois, tenho três. Eu acho assim, eu não vou sugerir nenhum livro técnico, tá? Porque eu acho que, de novo, isso está disponível. Eu sugeriria o Bhagavad Gita. Bhagavad Gita é um livro que fala de autoconhecimento num nível bastante profundo e mostra o caminho do meio, nem lá nem cá, o equilíbrio. Ele é um livro que, inclusive, estou lendo agora de novo, num outro momento, numa outra forma. Acho que vai te ajudar a despertar um pouquinho. Legal. Livro técnico já tem um monte. O que é sucesso para você hoje? Cara, sucesso para mim hoje, Daniel, e é um pouco do meu propósito, é
É possível ter uma vida próspera, plena e saudável aqui e agora, não é amanhã, não é depois. Então, hoje, eu estou me sentindo pleno, estou me sentindo próspero, estou me sentindo saudável, ou mais saudável que ontem, mais próspero que ontem, mais pleno. Tô. Sucesso, velho. Puta que pariu, incrível. É Show, isso. show. Qual mentira que o mundo corporativo conta pra gente e que a gente deve parar de acreditar? Um monte, cara. A forma que as pessoas são avaliadas, elas são avaliadas pelo que elas fazem, não pelo que elas são. Eu acho que o mundo corporativo, para fechar já que é por perguntas rápidas, né? Ele é um desdobramento do capitalismo. O capitalismo é muito simples de entender. É mais com menos. Mais com menos, espreme, espreme, espreme. E as empresas estão entrando nisso, e quem faz as empresas rodar são as pessoas que a gente está adoecendo. Eu acho que é a grande mentira que a gente vive, cara. Eu acho que esse mais com menos, sendo otimista aqui, a IA vai resolver. E isso vai sobrar espaço pra gente voltar a ser humano. É, ou vai vir um vilão e a gente vai fazer mais coisas, né? Vamos ver. Eu vou escolher o que eu quero, né? O que aí cada um escolhe o seu. Eu vou Boa, criar a minha realidade. boa. Essa pergunta você já respondeu, mas eu gostaria que você respondesse ela de novo, talvez aprofundando um pouquinho mais. O que é felicidade pra você? Ah, a felicidade é você estar bem com você. Felicidade é eu estar bem comigo. Quantos momentos da minha vida eu consigo olhar para a grama e falar: caraca, velho, que delícia, onde eu estava lá vendo a chuva. Eu estava bem. Ontem eu fui dormir e no meu ritual eu observei que eu estava exatamente igual no dia 1 de janeiro, quando eu fiz meu ritual. Eu estava leve, sem pressa. E hoje, coisa acontecendo em volta, eu estava em paz. Cara, para mim, felicidade é isso. Não importa se é comer um caviar, um feijão, arroz, feijão, não importa se é correndo, não importa. O que você estiver fazendo, o estado seu precisa estar bem. Você está bem com aquilo? Tô. Excelente. Excelente, continue. Ah, mas e os outros estão dizendo, os outros cuida da vida deles, já tem, não está dando conta nem deles, quer palpitar na sua vida. Você está feliz, está legal, está bem. Ah, isso é felicidade. Fantástico, fantástico. E literalmente para a gente encerrar, te agradeço de coração por seu Hum. tempo, por sua disponibilidade, por compartilhar presente aqui comigo. Você sabe o quanto que eu te admiro como pessoa, como amigo. Ó, Gratidão imensa também, Daniel. Gratidão por me convidar, por a gente ser parceiro de jornada. sim, Cara, de estar junto nesse processo. Acho que já estivemos, estamos, estaremos. sim, E é isso, cara. sim, Enquanto sim. ser humano, Enquanto estamos ser humano. aprendendo juntos, cara. Exatamente. E uma última pergunta e um pedido. A última pergunta é: se você pudesse mandar uma mensagem que o mundo inteiro leria, qual seria essa mensagem? E para você encerrar, deixa aqui, por gentileza, seus contatos, onde as pessoas te acham, como elas podem falar com você. E muito obrigado e até breve, se Deus quiser, presencial, meu amigo. Hum. Cara, uma frase. O que eu sinto agora de falar é o simples assim. Eu sinto muito, foi assim. Mas agora você pode criar a sua vida próspera, plena e saudável. É possível. Não importa em qual parte do mundo, a sua história, foi assim. Agora você pode começar a mudar e co-criar a sua realidade. Cara, contatos. Acho que tem o @marcelo.mentor no Insta. Eu acho legal me seguir lá, porque lá eu tenho, como se a gente estava conversando antes, o Liderando. Eu trago sempre ali em 1 minuto e 15, 1 minuto e 20, algo de um líder fazendo tudo, não sei se é errada a palavra, mas de uma forma que não aproxima as coisas, distancia. Depois eu mostro o líder funcionando, fazendo de uma forma que mais colaborativa, que aproxima, né? E ainda sempre tem um final ali de um toque, de uma dica. Então, liderando, vocês podem me seguir lá, marcelo.mentor no Instagram. Cara, entra no site da Eliminata, ela tem todos os canais da Eliminata, toda terça eu faço uma live. Agora, essas próximas 2, 3 terças, terças-feiras, 8 horas da noite,
Eu faço uma live para líderes, e agora eu estou falando como sair da operação para a estratégia, de uma forma bem prática e objetiva. Entra no site do Iluminata, www.iluminata, com 2 T's, iluminataparalíderes.com.br. Lá tem o LinkedIn, tem o YouTube, tem tudo que você pode acessar. É isso. E gratidão imensa, Daniel. Gratidão de novo. Obrigado. Parabéns pelo seu movimento, pelo seu canal. Seguimos. Meu amigo, muito obrigado mais uma vez. E você que nos escutou até aqui, tenho certeza que deve estar com a cabeça assim explodindo de ideias, de coisas que a gente compartilhou aqui. Dá o like para ajudar as redes ranquear melhor isso. Compartilha com um amigo que precisa escutar isso. E até breve. Mas...